Vamos falar dessa atrocidade aqui hoje. O pior filme que já apareceu nesse canal, Uma Ofensa. Eu já contei uma vez aqui a história, a minha relação com Olhos Famintos, né? Mas eu vou contar de novo para justificar o que eu vou falar daqui a pouco. A história é o seguinte, quando eu era criança, né, na época de locadora ainda, eu ia na locadora procurando filmes de terror, né? Eu minerava tudo que era VHS de terror e assisti cada coisa que, meu Deus do céu. Olhando para trás eu percebo o tanto de porcaria que eu vi. Tem um filme que parece só eu vi ele na Terra. Tem um, por exemplo, chamado Enjaulados, né, de um professor que prende os alunos. Também tinha outro chamado Terra Rasa. Até hoje eu não entendi esse filme, é um cara que anda cheio de sangue, eu não sei. Tinha um outro também chamado Dead Meat, que fala da vaca louca. Eu não sei se vocês lembram dessa pandemia aí. Mas isso era bom porque eu conheci muita coisa bacana nessa época, tá? Por exemplo, eu conheci o Pumpkinhead, conheci os filmes de zumbi, tudo, do Jorge Romero, e também conheci Olhos Famintos. Mas para entender essa minha relação, tem que entender um pouco como é alugar filmes, tá? Porque na época você não vinha com a capa do filme para casa. A capa original ficava na locadora e normalmente o cara, o dono ali, o cara que ficava no balcão, que te oferecia alguns filmes, se você tivesse interesse de perguntar, eu era essa pessoa. Eu chegava, amigo, eu quero um filme assim, assim. Aí ele me dava um filme, eu não tinha capa, às vezes o nome do filme estava escrito à mão. E foi o caso do Olhos Famintos. Eu cheguei em casa imaginando que ia ser um filme tipo A Morte Pede Carona, que eu tinha pedido algo nessa linha. E quando eu descobri, assim, quando eu fui descobrindo o que era o filme, eu me surpreendi demais e me marcou muito. Tem uma cena que eu lembro bem, né, que o protagonista para num posto de gasolina para chamar a polícia, porque tem um sujeito perseguindo, e de repente o pessoal do posto chama e fala, olha, esse carro é seu? Quando ele diz, é o meu, por quê? Porque tinha um homem aqui agachado cheirando suas roupas. Quando ele viu a gente, ele saiu correndo, entrou no mato, e aí, assim, você não entende que é um monstro até ele ir aparecendo. Então é um filme que funciona como suspense, ainda mais com uma criança. Talvez se eu fosse ver ele pela primeira vez hoje, não funcionaria tão bem. Mas na época funcionou. O filme é todo muito bem feito, sabe? Então a trilha é marcante, existe um esforço da produção aqui. Tá? Por exemplo, eles retiraram todas as placas e cercas da rodovia para dar essa impressão de que eles estão isolados. Foi um trabalhão, né? Tudo isso para passar esse clima que eles queriam e sem falar no design do vilão, que além de original é muito caprichado. Todos os trejeitos, a maquiagem, tá? A forma com que ele reage quando ele é encurralado parece uma espécie de lagarto. Vocês lembram daquele dinossauro do Jurassic Park que ele faz a mesma coisa? E com o tempo a gente entende que esse vilão ele vai atrás da vítima que mais tem medo dele. É como se ele farejasse o medo e identificasse o alvo mais vulnerável. É sinal que ele evita um pouco o conflito, tá? Ele não gosta de briga, da porradaria, igual o Predador, por exemplo. Ele mata o mais rápido possível para evitar a dor de cabeça. E sem contar que a produção desse filme, a produção executiva é do Coppola, o diretor do Poderoso Chefão. E com o Coppola na produção, ele conseguiu uma empresa para distribuir o filme, que foi a mesma empresa que distribuiu o Apocalipse Now. Resumindo, é um filme caprichado, é um filme bacana, funcionou muito bem, para mim principalmente que eu tenho essa memória de infância. Aí a gente tem o segundo filme, porque ele foi um sucesso de bilheteria, né? Teve o segundo filme em 2003, e esse segundo filme, para falar a verdade, eu ainda gosto, tá? Há mais dinheiro envolvido, a gente vê o dinheiro aqui, é muito mais efeito prático, por exemplo. A maquiagem é ainda mais caprichada, é bem melhor, e o filme ainda explora a origem desse personagem, algumas coisas ali. É bem interessante, tá? Mas a partir daqui o negócio fica feio, literalmente. Porque o diretor desse filme, esse sujeito aí, o Victor Salva, tem cara de criminoso porque ele é criminoso. O rapaz tinha mania de colecionar foto de criança, tá? E ele tinha uma certa tara e preferência por meninos. E em uma das produções de um filme dele, havia uma criança ali no set, e você já pode imaginar o que deu, né? Deu que o desgramado foi preso e é isso. E eu realmente vou pular o terceiro filme, porque de alguma forma ele ficou preso poucos meses, ele voltou. Parece que ele estava na produção do terceiro filme. E eu vou pular esse filme porque se for para falar de filme ruim, a gente já vai pro quarto mesmo, para não ficar enrolando muito aqui. Filme de 2022, o novo, último, recém-lançado, Olhos Famintos, Renascido. Parece interessante, a capa é bonita, tá? E o filme começa com esse casal de idoso. Um caminhão genérico começa a perseguir eles e ele está refazendo o primeiro filme, a mesma sequência. Me dá até dó de ver esses dois se esforçando tanto dentro desse carro que está parado no estúdio, tela verde atrás. Mas é interessante, tá? O protagonista ser idoso, né? Eu nunca tinha visto isso, me parece que o filme tá me surpreendendo, né? Até porque eu não aguento mais jovem em filme de terror, nossa senhora. E quando eu tava vendo isso, eu juro que eu pensei, só falta isso ser um vídeo que um jovem tá assistindo pelo celular. Quando eu penso isso aí acontece, ó. Aí é isso, papo chato, e nossa senhora, eles não tinham um acostamento de verdade, tinha que fazer chroma key em tudo. E aí eu penso, se nessa cena simples de um carro parado,
a gente vê essa barbaridade aí, imagina na hora que tiver uma cena de ação. E você pode imaginar, tá? É péssimo, tá? Atuação péssima, o figurino parece ter saído de um brechó. O Olhos Famintos é a pior coisa que eu já vi, tá? Ele desconstrói e cria essa coisa genérica aí. Eu não quero nem falar sobre isso, na verdade, mas o filme tenta fazer homenagem a outros filmes de terror. Mas não, que ódio desses fãs de terror que quer fazer filme e mostrar o tanto que ele é fã. Olha como eu sou fã, eu conheço tudo. Não, para. Agora o Olhos Famintos também tem um novo poder, tá? É um super assovio. Deixa todo mundo desorientado. Esse assovio parece um barulho de maquita, sabe? Aquela serra circular. Vergonha alheia 100% do tempo, tá? E a culpa é de um babaca finlandês chamado Timo. Esse cara aí fez um filme chamado Star Trek, claro que não, é Star Trek, olha que coisa. Não, para, isso é perda de tempo, tá? Eu costumo dizer que até o filme ruim vale a pena ver para aprender o que não fazer. Mas aqui não tem jeito não. Isso aqui ultrapassa qualquer limite, não tem condição. Como eu disse, é uma ofensa, tá? E nem dá pra dizer que fizeram isso por dinheiro, porque se alguém paga pra ver esse filme é maluco. Se alguém tiver interesse em ver esse filme, eu sugiro que baixe a pirata pra não estimular, não estimula esse tipo de coisa não. Então tem que desculpar um vídeo besta desse, eu queria falar sobre esse filme, realmente ficou um